treinamento de NR35, né, que trata da segurança nas atividades em altura. Todo mundo já deve saber como que faz para acessar a norma, né? Então, para quem não sabe, basta você ir até o Google e digitar lá a norma regulamentadora e o número da norma que você quer, no caso aí a 35, vai abrir lá o site do Gov.br, né, do Ministério do Trabalho, e lá estão todas as normas, tá ok? Também bem tranquilo aí de acessar as normas, é de domínio público, gratuito, tá bom? Então, façam bom proveito desse acesso. E ler as normas é importante, tá? Para a gente se manter atualizado. Bom, a NR35, né, ela trata aí da segurança nas atividades, né, que envolve altura, né, e a primeira mensagem que eu trago aqui é que todo trabalho em altura começa no solo, né? Por quê? Porque todo trabalho, né, tem que ser planejado, né, com antecedência. Você precisa seguir procedimentos, você precisa preparar todo o material, toda a ferramental, todos os EPIs, né, antes de subir, antes de executar o trabalho em altura. Então, por isso que é importante, né, estar fazendo todo esse planejamento no solo. E depois que já estiver lá em cima, faltar algo, aí você tem que ficar se movimentando, aí aumentam os riscos, né, de acidente. Então, todo esse planejamento, né, envolve separação de materiais, de ferramentas, isolar a área, né, preparar todos os EPIs, comunicar todas as áreas envolvidas ali na atividade, ok? Bom, 30% dos acidentes de trabalho, né, que ocorrem ao longo de um ano são decorrentes de queda. E as quedas estão entre as principais, né, causas de acidentes fatais. Então, são números preocupantes, né, são números aí que são dados estatísticos, né, que nos faz refletir sobre a questão da segurança. Então, toda atividade de risco, né, trabalho em altura aí, por exemplo, tem que ser bem planejado, né? Principalmente na questão aí de segurança, tá certo? Então sempre estar atento, né, a todas as atividades aí, a toda a movimentação, né? Tá ok? Mas o que que nós executamos em altura, né? No geral, né, nas nossas atividades aí no dia a dia, executamos serviços, né, de manutenção em telhados, né, limpeza, é, manutenções preventivas em condensadoras, por exemplo, né, que estão mais altas, montagem de estruturas, né, de infraestruturas elétricas, enfim, depósitos de materiais, né, manutenção em caixas d'água, serviços em locais que têm aberturas tanto em pisos, né, e paredes sem proteção, entre outras atividades que envolvem altura, né, desde uma manutenção, por exemplo, uma iluminação, ok? Então, todas essas atividades são executadas, né, em altura. E o risco é, né, iminente, então sempre temos que executar todos esses trabalhos com bastante segurança. Tá joia? Aqui alguns exemplos, né, de algumas atividades, então telhados, né, coberturas, rampas, fachadas, escadas móveis, né, andaimes, escadas fixas, né, as escadas marinheiras, espaços confinados, né, galerias, tanques, caixas d'água, beirais, ancoragem crítica, áreas de carga e de descarga, né? Não é o nosso caso, mas também considera trabalho em altura, construções, né, metálicas, enfim, dupla movimentação, tanto horizontal quanto na vertical, e plataformas, né, no caso aí de indústria petroquímica, que aí a gente tem aqui na Máxima, nós temos, né, um braço aí da parte de projetos de automação que a gente atua bastante em indústrias químicas, né, e petroquímicas. Joia? A norma ela deixa bem claro, né, que é considerado todo trabalho em altura as atividades executadas acima de 2 metros no nível inferior, onde haja risco de queda. Ah, então se não tiver risco de queda, não é considerado trabalho em altura? Não, né? Então a norma deixa bem claro isso. Então, dá um exemplo bem simples. Ah, vou fazer um trabalho num prédio de 100 metros de altura, lá dentro da sala, lá vou subir naquela sala lá de 100 metros, né?
100 andares, perdão, né? No 100º andar. Tá, não tem risco de queda? Tem risco de queda no chão, né? Pode cair e tropeçar ali. Ah, não, agora eu vou fazer uma pintura da fachada do 100º andar, né? Mudei o cenário. Então, agora tem risco de queda. Então, aí é considerado, né, um trabalho em altura, tá certo? Aí tem que tomar todas as medidas aí de controle desse risco, né, e de segurança, tá? Então, além do risco, né, de queda do trabalho em altura, né, a gente tem ainda os riscos adicionais, ou riscos potenciais, né, que são eles aí, elétricos, trabalhos a quente, né, por exemplo, solda, cortes de chapa, né, confinamento, né, o espaço confinado, áreas explosivas, altas temperaturas, né, ou baixas temperaturas, riscos mecânicos, né, movimentos de máquinas, né, soterramento e um deles, né, que acho que é o principal, que é o ato inseguro ou fator pessoal de segurança, que são as pessoas envolvidas, né, no processo aí do trabalho em altura. Então, sempre a gente tem que pensar em todos esses outros riscos, né, além da altura. Então, além de usar o cinto, o capacete, né, vou fazer uma solda, então vou precisar da vestimenta lá de raspa, né, das luvas. Então, sempre tem que pensar nesses riscos a mais, tá certo? Então, só o risco de altura já é um risco elevado. Aí você vai fazer, dependendo do que você for executar, né, tem que pensar nos demais riscos, tá certo? Sempre lembrar que serviço com eletricidade, o ideal é desligar. Na impossibilidade do desligamento, você tem que tomar aí algumas medidas, usar luvas, ferramentas isoladas, né? Fazer ali atividade com bastante segurança, ok? Bom, aqui como que a gente, né, faz o controle do risco, né? Então a pergunta é, como que eu elimino o risco do trabalho em altura, né? É uma pergunta difícil, né? Como que eu elimino o risco? Se a gente pensar, por exemplo, numa tubulação pressurizada, como que eu elimino o risco? Eu vou lá, fecho, né, a válvula e alivio, né, a pressão daquela tubulação, supondo que eu preciso cortar ela ali para colocar, né, algum outro dispositivo. Eu eliminei o risco, né? Fui lá, fechei a válvula e aliviei a pressão. Tá. E no trabalho à altura, como que eu elimino o risco? Né? Então, fica esse pensamento. Sempre você vai com esse pensamento. Como que eu elimino o risco? Né? Do trabalho em altura, é um pouco mais complexo, né? Então, sempre pense no seguinte: como que eu vou eliminar esse risco? Eu vou trabalhar no nível do chão, né? Ah, mas não tem como eu trabalhar no nível do chão. Eu tenho que subir lá para trocar a lâmpada, por exemplo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou neutralizar, vou isolar o risco, vou usar equipamentos aí de proteção coletiva. Então, é essa a ideia. Primeiro eu penso em eliminar. Ah, não consigo eliminar, eu vou neutralizar, né? Vou fazer o quê? Vou aplicar os equipamentos de proteção coletiva, né? Guarda-corpo, corrimão, né? Dispositivos que vão te proteger ali da queda. Ainda tem risco, né? Mesmo aplicando os equipamentos de proteção coletiva. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar os EPIs, né? Os equipamentos de proteção individual agora, né? Daí entra lá cinto, capacete, luva, talabarte, enfim, né? Todos os dispositivos que vão garantir a sua segurança. Tá joia? Então sempre pense, qualquer atividade que envolve risco, você tem que sempre pensar, vou eliminar esse risco, mas como, né? Certo? De repente eu preciso pintar uma parede, né? A parede está a 10 metros de altura. Será que eu preciso subir lá mesmo? De repente, será que se eu não usar um prolongamento, né, no cabo ali do rolo de pintura, né? Talvez eu não precise subir até lá. Então tem que sempre pensar em eliminar o risco, né? Então nós estamos aqui na máxima juntos, pensando sempre em fazer o trabalho da melhor maneira, com qualidade, mas principalmente com segurança, tá? Então conte com a gente aí nesses desafios, tá joia? Bom, tá aqui, né? Então a gente tem essa pirâmide, então a ideia é sempre, né, eliminar o risco. Então trabalhar na altura do chão. Ah, não dá para trabalhar do chão, eu vou ter que subir. Então eu vou fazer o quê? Vou prevenir, restringir o acesso, usar os equipamentos de proteção coletiva. Ah, ainda tem risco, então eu vou proteger, eu vou amenizar os riscos da queda, usar os EPIs, redes de proteção, por aí vai.
Joia? Aqui a gente, né, apresenta os sistemas de ancoragem, né, que é um conjunto de componentes integrantes de proteção contra quedas que incorpora um ou mais pontos de ancoragem, diretamente ou por meio de outro componente, e projetado para suportar as forças aplicáveis. Então, quando a gente fala de sistema de ancoragem, a gente está falando de um EPC, né, é um equipamento de proteção coletiva. Ah, então quer dizer que se eu subir lá no telhado, eu e mais duas pessoas, a linha de vida tem que suportar o peso dessas três pessoas? Sim. Né? Então ele tem que ser projetado para suportar lá a quantidade de pessoas que vão estar atuando, certo? Então o sistema de ancoragem é esse conjunto, né, que integra a linha de vida, né, os pontos de fixação, enfim, né, todo esse conjunto que vai garantir ali a sua segurança, tá joia? E a linha de vida? É a instalação de cabos de aço, cordas ou fitas ligadas ao centro de segurança e a ancoragem, né, com o objetivo de permitir que as pessoas trabalhem e possam se locomover em altura com segurança. Né? Então, o cabo de aço, a linha, a corda, né, que vai garantir que você sobe, se movimenta lá no telhado, na escada, marinheiro, e se caso por, né, acontecer ali um deslize, um escorregamento, um escorregão, uma telha quebrar, né, você esteja seguro. Tá? E a recomendação é, né, a gente sempre envolver a segurança da empresa que está nos contratando, tá bom? Que são os técnicos de segurança lá, os IHS e por aí vai, tá bom? Os HSE lá, enfim, tá? Ainda falando, né, do sistema de ancoragem, né, o guarda-corpo, também é um IPC, né? Proteção existente no perímetro de uma área de trabalho com altura pré-definida e composto também de rodapé, proporcionando segurança contra a queda de um nível ao outro, na realização de diversos tipos de trabalho. Então, imaginemos esses tanques sem esses guarda-corpos amarelos aqui, né? Então, o risco de queda é grande dentro desses tanques, né? Desses poços aqui. Com a instalação do guarda-corpo, existe risco de queda ainda? Existe. Aí tem que entrar o EPI, não é isso? De repente a pessoa precisa entrar aqui dentro para trocar uma bomba, né, de água aqui, uma boia, ela vai usar o EPI, tá certo? Então, guarda-corpo. As passarelas, rampas, né? São a ligação entre dois ambientes de trabalho no mesmo nível, para movimentação de trabalhadores e materiais, construídas solidamente com piso completo, antiderrapante e, dependendo do local e tipo de trabalho, pode possuir rodapé e guarda-corpo. Essas passarelas rampas, elas podem ser provisórias, né? Ou podem ser fixas. Nesse caso aqui, percebe que elas são provisórias, foi colocado para poder fazer o trabalho ali no telhado. E ainda assim entra, né, também as linhas de vida, né, tanto fixas ou provisórias, e ainda podem ser instalados guarda-corpos, né, se elas forem fixas. Olha, aqui, né, como que a gente ameniza os danos, né, dos riscos de queda? Usando os EPIs. Né? Então a gente tem lá o trava-quedas portátil, né, que é aquele que você pode levar ele para os locais, né, tá? O cinto tipo paraquedista, né, que é aquela cadeirinha, talabarte, né, duplo, né, com absorvedor de energia, mais os conjuntos de mosquetões aqui, capacete, né, e luvas, né, dependendo do local que você for utilizar as mãos, né, tá joia? Então, recomendado usar todos esses EPIs aí, tá? Aqui é uma comparação, né, entre risco e perigo. Então, o que é o perigo? É a fonte ou situação com potencial para provocar danos em termos de lesão, doença, dano à propriedade, meio ambiente, local de trabalho ou a combinação destes. Podemos definir perigo como a possibilidade de determinado agente causar um dano. Então tá aqui, né, a empilhadeira e a pessoa andando ali, né, próximo da empilhadeira e um jacaré com a boca aberta. É só o perigo. Né? E o risco? Combinação da probabilidade de ocorrência e da consequência de um determinado evento perigoso. Podemos definir risco como a probabilidade de determinado agente causar um dano. Então, agora a carga está suspensa e a pessoa está embaixo, né, dessa carga suspensa. Então, se tornou um risco. Né? E a criança entrou dentro da boca do jacaré agora. Né? Então, antes era só o perigo, agora tem um risco, né, de algo acontecer com maior gravidade ali. Olha, principais equipamentos, né, que são utilizados aí nas atividades, né, que envolvem altura. Então, o cinto de segurança, né, e o talabarte, tá ok?
Aqui tem um videozinho, tá? Tá passando esse videozinho. Vai explicar, né, de forma didática ali, como que usa, né, o Talabart e o Sim. Joia? Trabalho em altura ou é instrutor de trabalho em altura? Existem vários métodos para executar a atividade, mas como desenvolver esse trabalho com segurança? Quer saber? Então, esse vídeo é para você. Seja bem-vindo, eu sou Gisele Dias e você está no Fechado com a Segurança. Como já sabemos, trabalho em altura é toda atividade realizada acima de 2 metros do nível inferior, onde haja risco de queda. Hoje quero mostrar como desenvolver o treinamento prático do trabalho em altura sem enrolação. Vamos ao procedimento? Para começar, é necessário identificar os equipamentos utilizados nessa atividade. Capacete, óculos e luvas, cinturão do tipo paraquedista e seus acessórios, talabarte ou trava-queda. Começamos a segurança utilizando corretamente os equipamentos. Inicia-se vestindo cinto de segurança, sempre atento aos detalhes como fechamento das fivelas, fechamento do mosquetão, confere para ter certeza de que está tudo devidamente seguro, se possível com uma outra pessoa conferindo. Coloque o acessório a ser usado, talabarte ou trava-queda. Essa decisão está relacionada ao tipo de trabalho a ser realizado, tipo de ancoragem prevista para o local, zona livre de queda, entre outras questões. Aí você deve estar se perguntando, Gisele, e como eu sei o que seria mais adequado? Aí eu te digo, esses itens fazem parte da análise de risco prévia que é realizado pelo empregador após a identificação da atividade e os riscos envolvidos. Você também vai se preocupar com os EPIs. Então, nós vamos colocar o capacete, fechar corretamente o jugular para ele ficar bem fixo, não ter risco de se soltar durante a atividade. Vamos colocar os óculos para a proteção dos olhos e as luvas, que são imprescindíveis para quem vai desenvolver trabalho em altura e tem risco iminente de lesão nas mãos. Agora vamos ao procedimento. Neste cenário, vamos acessar a plataforma utilizando escada. Essa escada é parte da minha estrutura e foi implementada a ancoragem fixa através de um cabo de aço. Neste caso, eu posso fazer o acesso com travas-quedas deslizante. Se você não tem cabo para trava-quedas deslizante, você vai subir a escada utilizando o talabarte duplo. Esse talabarte permite a subida segura, mantendo o trabalhador sempre conectado a um ponto de fator de quedas. E ao utilizá-los simultaneamente, sempre que possível, conecte em pontos diferentes. Ao chegar no posto de trabalho, é necessário estar conectado ao sistema de ancoragem sempre que houver risco de queda. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que essas orientações sejam úteis para você.
E se gostou, comenta aqui embaixo para eu saber e fazer mais vídeos neste formato. Aproveita e clica lá no link que eu estou deixando na descrição do Telegram. Lá nós vamos conversar melhor sobre esse e outros temas. Estou esperando por lá. Até o próximo. É isso, né? Então, esse vídeo foi para exemplificar aí o uso, né, do cinto e do talabarte, tá ok? Seguindo aqui, né, temos alguns tipos de escadas, né, escada extensível, escada dupla, tipo tesoura e escada de mão, né? Então, sempre lembrar que se envolve eletricidade, a gente não pode usar a escada de alumínio, tá bom? Tem que ser escadas isolantes de fibra. Ainda temos a escada fixa, né, tipo marinheiro, que é para acessar telhados, andaimes e as plataformas, né? Alguns casos, alguns clientes da Máxima não permitem o uso de andaimes, que é o caso da DHL, por exemplo, né? São uso só de plataformas e escadas, tá joia? E o que a gente deve observar, né, no uso das escadas? Sempre, né, o estado de conservação, né? Não tem nada danificado, se está com os pisos aí, com os pezinhos antiderrapante, né, para não escorregar no piso, né? Se ela está bem apoiada, né, bem afixada, tá certo? Então a escada tem que tomar bastante cuidado, né? E sempre com o apoio de mais uma pessoa, né, no uso da escada, tá joia? Claro que tem algumas situações que você não vai, né, subir a escada toda, né? Não se pode acessar o último degrau da escada e por aí vai, ok? Aí aqui eu trago um videozinho, né, também sobre um acidente que envolve escada, né? Aqui é mais para a gente analisar, né, o que deu errado, né, nessa atividade, né? Eu não vou passar o vídeo todo, a gente só vai analisar aqui o momento que ele cai e o que a gente pode fazer, né, em uma atividade semelhante para que, né, não venha acontecer com a gente, né? Infelizmente foi um acidente fatal com essa pessoa, né? Então aqui é o momento que ele começa a se desequilibrar e cai, né? Aí, infelizmente ele cai, a queda é forte, né? O momento que ele cai, aqui ele vai bater as costas nesse cesto de lixo. Com o impacto das costas dele no cesto de lixo, a cabeça dele bate com muita força no chão. E dizem que ele quebrou o pescoço, tá? Então, vou adiantar aqui mais um pouco. O momento que ele bate, né, ó, o corpo naquele cesto e a cabeça vai com muita força, né, com o impacto aí no chão. Infelizmente, esse cidadão foi a óbito, né? E depois aqui tem, na sequência tem algumas ações aqui que, não sei, né, o auxiliar ali dele, o ajudante, ele toma algumas medidas que não são recomendadas, né? Uma delas é mexer na vítima, né? Então a gente, por mais que tenha conhecimento de primeiros socorros, a gente não deve, né, manipular a vítima, que nem ele fez ali, mexeu na vítima, tentou erguer, né, tal. Então, o ideal é você pedir socorro, você pode se aproximar da vítima, você pode tentar ajudar, mas não mexendo nela, tá? Então, o que a gente tira aqui né, como eu falo, né, depois que acontece é mais fácil a gente avaliar, né? Então, o que poderia ter sido feito de diferente, né? Então, o cenário aqui é um shopping, provavelmente o shopping já está fechado, o vigia está aqui, tem uma pessoa fazendo uma limpeza, né, no chão aqui do outro lado, né? A gente não julga ninguém aqui, a gente não sabe as condições dessa empresa que está prestando esse serviço, mas, né, o que a gente pode fazer de diferente para que a gente não tenha, né, um acidente desse tipo, tá? Então, avaliando aqui, né, como ele está mexendo na iluminação, então já começa que a iluminação está ligada, né, dá para ver que tá acesa, né? Então já começa errado aqui, porque ele teria que desligar a energia, né? Dá a impressão que ele toma um choque, por isso que ele se desequilibra. Então, se ele já tivesse desligado, talvez ele não teria tomado choque, né? Ou simplesmente desequilibrado, enfim. Né? A gente observa também que ele está no último degrau da escada, uma perna para lá, outra para cá, ele muda todo o centro de gravidade, né, da escada aqui.
e ele está curvado, então quer dizer que ele não está alcançando. Então a escada aqui não seria adequada à altura. Entre outras questões, né? Ele está sem cinto, mas aí ele teria que ver onde ele ia ancorar esse cinto. Então, se ele não tem onde ancorar o cinto, então não é com a escada que ele ia fazer essa atividade. Começa por aí, né? Então, talvez usar uma plataforma, né? Elevatória ali, né? Aquelas plataforminhas menores, né? Ou andaimes. Então, assim, como eu falei, a gente não sabe as condições, a gente não está julgando aqui as pessoas, mas sim a atividade como ela foi feita para evitar, né? Então, primeira questão, a altura da escada. Ah, tá, beleza, tem que ser uma escada maior. Cinto de segurança, tá sem o cinto. Tem onde ancorar o cinto? Não, então não vai ser com a escada. Né? Então, já eliminaria a escada de imediato. Ah, desliga a energia. Tá cheio de objetos, né? Vasos de flor, cesto, banco, cesto de lixo, né? Caçamba de lixo aqui. Então, a primeira coisa, mas o shopping está fechado. Não importa, isola a área, né? Isola a área, tira tudo do entorno. Né? Talvez se ele tivesse caído sem bater nesse cesto, ele poderia se machucar, mas talvez não morreria. Né? Então são ações simples, né, que nós já temos conhecimento, mas que a gente precisa pôr em prática. Então são a somatória dessas ações é que resultaram num acidente fatal, tá bom? Então, enfim, cabe essa avaliação, cabe essa reflexão, tá, pessoal? Toda atividade que tem risco, a gente tem que pensar sempre no pior cenário, em todos os riscos possíveis. E sempre para buscar o quê? Eliminar esses riscos. Ah, não dá para eliminar. Né? Eu falei aqui, não dá para a gente eliminar o risco da queda, né? Mas dá para a gente fazer o controle dele, fazer amenizar, né? Neutralizar esse risco. Ok? Então sempre pensar nisso. Joia? Então, sobre esse vídeo era só isso que eu queria falar com vocês aqui, mostrar para vocês, tá bom? Bom, temos alguns tipos de andames, como eu falei, em alguns casos a gente acaba utilizando, né? Então tem tubos e braçadeiras, o de encaixe e o suspenso. Pode ver que eles são mais comuns em construção civil, né? Mas em alguns casos a gente precisar, a gente tem que utilizar aí os andames, que normalmente são os de encaixe, tá? O trabalhador tem a responsabilidade de zelar por sua saúde e sua segurança, né? Então, primeiro a gente cuida da gente, depois a gente olha, né, para os pares aí, para as pessoas que estão ao nosso entorno, tá? Então, a cultura do diálogo, do esclarecimento de ideias e o compartilhamento das informações em muito contribuem que o trabalhador realize seu trabalho de acordo com os procedimentos, instruções, normas e regras estabelecidas pelas empresas. Então, sempre trocar ideia, pessoal. Às vezes tem uma atividade que você não fez, né? A gente tem grupos aí de colaboradores, então joga a dúvida lá. Sempre vai ter alguém que, eu já fiz isso aí, algo parecido, faz assado. Então a gente trocar, né, essas ideias, fazer com que as informações fiquem bem, né, bem claras aí para todos. Então, façam isso. Né? E se tiver dúvida, nós estamos aqui à disposição. Né? Você tem um líder, você tem um supervisor, tem o coordenador aqui. Né? Então, nós somos uma equipe. Né? Todos estamos aqui com o mesmo objetivo, tá? Que é a satisfação dos nossos clientes, mas sempre priorizando a segurança. Tá joia? Então, não adianta a gente fazer um trabalho bem feito e se machucar. Aí tudo que foi bem feito se perde. Né? E não tem nenhuma atividade que seja tão urgente que não possa ser feita com segurança. Jamais a segurança, nós vamos sobrepor a segurança, né? Segurança vai ser sempre em primeiro lugar. Isso é um dos pilares, né, da máxima, tá bom? Então, sempre pense nisso. Ah, é rapidinho. Não, não tem essa. É rapidinho, mas com segurança. Então, se precisar de ser rápido, faça com segurança, tá certo? Ah, não dá para fazer porque não está seguro. Beleza, a gente vai buscar agendar, reagendar a atividade, mas tem que ser feita com segurança. É mais fácil a gente justificar, né, para o nosso cliente um atraso do que justificar um acidente, tá bom? Então aqui algumas situações, né, que as pessoas se colocam em situação de risco, né, risco de morte, inclusive, como que a gente chama de ato inseguro ou fator pessoal de insegurança, né? Pessoa andando em cima de uma estrutura de telhado sem nenhum equipamento, né? O outro dependurado numa sacada para instalar um vidro, fazendo a manutenção da condensadora, né? Esse aqui nem se fala, né? Está dependendo da força de uma pessoa segurando ele pelas pernas, o outro, né, em cima de uma pá, uma retro, né, escavadeira aí,
né? Então, ele está usando bota e luva, né? Então, garante aí a segurança das mãos e dos pés. Mas são atos inseguros. As pessoas assumem um risco desnecessário. Ela se coloca numa situação de risco. Tá joia? Entre outros, né? Situações em que a pessoa, né, não estava apta ali para fazer atividade, entrou em contato com uma rede elétrica, né, acabou morrendo eletrocutado, estruturas que caíram, né, porque não estavam bem afixadas por causa de vento, né, por conta do clima, mesmo usando o EPI ainda caiu e veio, né, a óbito, né, confiando muito, né, numa outra pessoa segurando por uma corda, né, e a pessoa não está nem prestando atenção no que está sendo feito, né? Fora as armadilhas das construções civis aí, que são muitas, tá? Beleza? Então, são diversos cenários aí que trazem, né, risco de morte. Tá? E aqui um videozinho também para mostrar aqui um acidente. Tá bem o Luizão. Vou mostrar lá embaixo também. Vem, Luiz. Esse é o Luizão. Puta que pariu. Aí vocês tirem as próprias conclusões, né, a respeito desse vídeo, né? Mas vamos lá, por que que ele caiu, né? Primeiro ele não precisava fazer isso, né? Se exibir aqui, né? Mas tem um momento exato por que que ele caiu. É agora, ó. A hora que ele levanta o braço esquerdo para ajustar o óculos. Você vai ver que ele erra a passada e desequilibra. Ele muda o centro de gravidade. Aí, por infelicidade, ao invés de ele cair para dentro, ele cai para fora. Né? E ele está com a chave de fenda amarela na mão aqui direita. Tá? Então é nesse momento que ele se desequilibra e cai. Olha lá, ó, ele perde a passada, desequilibrou, pum, caiu. Né? Não sabemos a gravidade, mas imagina assim na altura de um telhado, aí uns 3, 4 metros de altura, um monte de estrutura lá, ferragens lá no chão, né? Tá bom? Não precisava nada disso, né? É o que nós chamamos de ato inseguro, né? Ou fator pessoal de insegurança, tá bom? As pessoas assumem o risco desnecessário, tá joia? Então sempre a gente tem que ter isso em mente, pessoal. Nós somos responsáveis pela nossa segurança. Primeiro a nossa, depois a das pessoas que estão, né, ao nosso entorno aí, ok? Jamais fazer brincadeiras, né? Ou se colocar em situação de risco. Que nem esse outro vídeo aqui, ó. Aí, quando você acidenta, tá vendo? A arte que tá fazendo lá, ó. Manda um oi, doutor. Tá vendo? Aí quer se aposentar desse jeito, aí se aposentar na funerária. Outra situação, né? 3 pessoas responsáveis. Um gravando, o outro em cima da carga suspensa e o outro pilotando lá, né? A guindaste. Mesma situação, pessoal. Pessoas se colocando em risco desnecessário, né? Carga elevada, né? Primeiro que você não, jamais pode... O que movimenta a carga não movimenta pessoas. Muito simples, tá bom? Mas aqui você vê que é uma brincadeira, né? De mau gosto e que poderia ter resultado num acidente grave, né? Também não sabemos o desfecho desse, né, da continuidade desse vídeo, mas aparentemente não aconteceu nada, mas poderia ter acontecido, tá certo? E essa imagem, o que, que tem de errado, né? É uma dica, é uma piscina, né? Uma escada de alumínio e ele está com uma furadeira na mão, tá? O que, que tem de errado aqui, né, nessa imagem? Ah, e tem uma extensão ligada na rede elétrica. Então, é isso, né? A gente acha que não, mas as pessoas se colocam em situação de risco. E detalhe, ele está molhado até quase debaixo do braço aqui, né? E descalço. Então, rede elétrica, água, escada de alumínio, né? Tá tudo errado, né? Ah, não, mas ele está usando óculos de proteção. Né? Pelo menos não vai cair o cisco no olho dele, né? Dá para fazer essa atividade de forma segura? Dá, né? Tem outros meios de serem feitas as atividades. Então, sempre buscar, né, a melhor maneira, de forma segura. Né? Aqui mesma situação, né? O que, que tem de errado, né? A dica, ó, trator
a pá, né, do trator, uma escada, tem uma pessoa lá segurando o cabo e outro cidadão subiu, de bota e de bermuda, né, de chapéu, cowboy. Né? Então, o que está de errado aqui? Tudo, né? Tudo errado. A escada em cima da pá, sem nenhum equipamento de proteção, né? A gente vê que é uma imagem um pouco antiga, né? Mas que tem muito risco envolvido. E também não é no Brasil. Então não tem problema, né? Nós brasileiros não fazemos coisas erradas assim. Só que não, né? Improviso, né, gente? Então, gambiarra. Tem que sempre pensar nas consequências, certo? Perca um minuto, mas ganhe segurança. Na verdade, quando o assunto é segurança, a gente não perde, a gente só ganha, tá, pessoal? Então aqui é um questionamento crítico, né? O que eu vou fazer é seguro? Né? Você se questionar, o EPI que eu estou usando é o mais adequado? Há maneiras mais seguras de realizar o trabalho que eu vou fazer? Sempre há. Pode ser realizado por outra pessoa mais qualificada? Pode. Meu IPI está em boas condições de uso? Eu tenho que certificar que sim. Né? Então fica nesse ciclo, né? Nesse loop. Tá? Então, em caso de algum acidente ou incidente, né? Como eu falei, a gente não pode ficar movimentando vítimas, né? Nada disso. Mesmo que a gente tenha preparo, né? Treinamento de primeiros socorros. O ideal é você se aproximar da vítima, identificar ali se ela está, né, consciente ou não e ligar para o bombeiro e para o SAMU. Até você vai passar essa informação, não, a pessoa está aqui, caiu, tal, encontrei ela caída, mas ela está respirando, ela está inconsciente, ela está com sangramento na cabeça, ela está com o braço aparentemente quebrado. Você vai passando essas informações, né, pro bombeiro lá, pro SAMU, e aí eles vão vir preparados para esse socorro. Né? Então a gente pode prestar o primeiro socorro, mas sem movimentar as pessoas, sem mexer na vítima. Você pode se aproximar, você pode até tocar no ombro, né? Chamar a pessoa, se você souber o nome, pedir licença para ela, mesmo ela estando inconsciente, tem que fazer isso, né? E chegar próximo para ver, ô fulano, tá tudo bem? Tá me ouvindo? Né? Você consegue entender? Tentar dialogar com a pessoa ali. Aí se você perceber que ela está inconsciente, aí você passa essa informação aí pro socorro, tá joia? Voar só se for nos sonhos, né? Ainda assim, quando você acorda, você leva um susto, que você está caindo, né? É horrível. Então, e tenham cuidado, né? Pense sempre naqueles que estão nos esperando em casa. E sempre tem alguém nos esperando, né? Então, toda atividade de risco requer cuidado, atenção redobrada. Tá? E nós estamos aqui para ser o apoio de vocês nessas atividades. Tá joia? Pode contar sempre comigo. Estou à disposição. Tá joia? E é isso que eu tinha que passar de NR35, tá? Depois vai ter aí um questionáriozinho sobre esse treinamento. Tá joia? Mas muito obrigado aí pela atenção de todos e trabalhem com segurança.